Caros amigos, mais uma vez aqui voltamos para nos aprofundarmos em assuntos que não são corriqueiros. Um deles que preocupa muito as criaturas é a morte. As pessoas ficam completamente perturbadas com a aproximação da extinção da vida, que nós chamamos morte. Ocorre que morte não existe. Morte é uma simples palavra que devia de ser excluída do dicionário. Por quê? Normalmente, com relação ao ser humano, nós não morremos. Nós nos transportamos para a espiritualidade. E por quê? Porque, em primeiro lugar, as criaturas continuam vivendo. Há passagens no Evangelho e no Velho Testamento, em que Jesus fala, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Vejam bem, o que seria morada? Morada é onde habita um ser humano. O animal, quando morre, não tem morada. O animal, o lugar do animal é ninho, jaula. Não tem condição de ser uma morada. Quem mora é o ser humano. Ora, se nós vamos morar, é porque nós vamos ter uma integridade física e moral. Porque para nós, se é para nós, vamos continuar a ser nós mesmos. Jesus não iria falar uma coisa absurda. E ele diz mais que os mortos estão vivos. Aqui, em João capítulo 5, versículos 27 e 28. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. E diz mais, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ora, se os corpos que estão no sepulcro ouvirão a voz, somente seria possível as suas almas. E se as almas vão ouvir a voz, é porque elas vão continuar a estar vivos. E muito importante, para abreviar o assunto, é a oração Ave Maria, que nós no final pedimos para que ela nos proteja na hora da nossa morte. A morte do corpo, porque a alma vai continuar sobrevivendo. E não é só isto. Há também, dito pela própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não vamos morrer, porque ele dá um exemplo com relação a João Batista, que o batizou. Aqui lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 7. E logo que eles se foram, começou Jesus a falar sobre João Batista, dizendo, que fostes ver uma cana agitada pelo vento, mas que
fostes ver um homem vestido de roupas delicadas? Bem vedes que os que vestem roupas delicadas são os que assistem nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver um profeta? Certamente vos digo, e ainda mais do que profeta, João Batista. Porque este é de quem está escrito, dois pontos, e cita Jesus. Eis aí envio eu o meu anjo ante a tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Ele faz uma citação do Velho Testamento. Na verdade vos digo que entre os nascidos de mulheres não se levantou outro maior que João Batista. Mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Num parênteses, dizendo assim Jesus, que dos nascidos de mulher nunca se levantou um homem maior do que João Batista, ele quis dizer o seguinte: os que tiveram um nascimento humano normal, fisiologicamente, como resultado da conjunção de um homem com uma mulher. Porque João Batista nasceu de uma mulher normalmente, mas Jesus não. Jesus não era nascido de mulher. De forma nenhuma, João Batista seria maior do que Jesus. Por isso que ele se exclui dizendo, os nascidos de mulher, porque ele não nasceu de mulher, ou seja, não teve um nascimento fisiológico humano comum. Nós já vimos, numa palestra anterior, a diferenciada natureza fisiológica do Cristo. Por isso que Jesus fala que não houve ninguém maior do que João Batista. Se dos nascidos de mulher, por isso ele se exclui, porque ele é maior que João Batista. E ele diz mais Jesus. Mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mais uma vez, Jesus se excluindo de ter nascido normalmente, fisiologicamente, humanamente, como todos nós nascemos. Prosseguindo, e diz ele mais, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Essa violência é o combate às nossas imperfeições, ao nosso egoísmo. O combate a essa violência se faz através da penitência, já bem esclarecida em uma mensagem que nós gravamos há pouco. A penitência. Isso é que é a violência. É uma violência contra o nosso conforto, contra o nosso bem-estar, contra o nosso patrimônio. Essa é a violência que é nós, para nos libertarmos, para ganharmos o céu, temos que fazer essa reação através de sacrifício voluntário em favor dos nossos irmãos necessitados. Porque todos os profetas, continua Jesus, e a lei, até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ou seja, aquele que tem possibilidade de compreender isso, compreenda. E por que diz que João Batista é Elias? Elias foi um profeta que viveu centenas de anos anteriormente ao nascimento de Jesus. Ele está escrito e previsto no livro de Reis. No livro de Reis, eu tenho aqui aberto na minha frente, vou ler, mas antes me referirei a
o profeta Malaquias, que nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, Bíblia Católica, existe, editada pela editora Barça, existe uma anotação de rodapé quanto ao que Jesus acabou de falar. João Batista é o Elias predito por Malaquias. E esse Malaquias, no Velho Testamento, nos diz, no versículo 4, epílogo, a volta de Elias. Então diz Malaquias, centenas de anos antes de Jesus: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe dei em Horebe, para levar a todo o Israel os meus preceitos e as minhas ordenanças. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. Então, a vinda do profeta Elias estava designada no Velho Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo confirma aqui: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, meus amigos, vejamos que não há morte. Por quê? Um espírito do profeta Elias, que havia falecido, esse espírito do profeta Elias voltou em carne e osso na figura humana de João Batista. E note-se a lei que Jesus veio nos ensinar, e a cada um segundo as suas obras. O sofrimento que João Batista passou. Ele foi degolado, martírio do Batista. Está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 17. Dizia João Batista ao rei Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão, que era Herodíades. E Herodíades lhe andava espreitando alguma ocasião e o queria fazer morrer, porém não podia. Porém, mais adiante, num festim em que estava o rei Herodíades, e a sua filha, dançando esta, e dado gosto a Herodes e aos que com ele estavam à mesa, disse o rei à moça: pede-me o que quiseres, que eu te farei. E lhe jurou: tudo o que me pedires eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, disse à sua mãe: que hei de pedir? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Onde estava o rei, pediu, dizendo: quero que sem mais demora me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu, mas por causa do juramento, e pelos que com ele estavam ali à mesa, não quis desgostá-la. Mas, enviando um dos guardas, lhe mandou trazer a cabeça de João Batista num prato. E ele, indo, o degolou no cárcere, e trouxe a sua cabeça num prato, e a deu à moça, e a moça deu à sua mãe. O que, ouvindo seus discípulos, vieram a levar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Mas por que Elias, nesse caso João Batista, o Elias encarnado no seu corpo, foi degolado? Porque, enquanto vivente, o Elias, após vencer os discípulos do deus Baal, que era homenageado e seguido pelos judeus, o rei Acabe se converteu a Baal e desprezou o Senhor Deus. E seus sacerdotes, 450, após uma disputa sobre quem
traria fogo do céu para consumir o holocausto diante de uma multidão que se encontrava ao redor de Elias. Os sacerdotes do deus Baal, 450, nada conseguiram, mas Elias chamou fogo do céu e veio fogo do céu e consumiu o holocausto. E o povo ficou extremamente impressionado com isto aí. E voltou novamente o povo a louvar o Deus Jeová. Mas Elias mandou que os 450 sacerdotes de Baal fossem mortos, foram degolados. Quando ele nasceu, ou renasceu, ou reviveu na figura de João Batista, pagou o que devia feito de mal aos seus irmãos. Então nós vamos verificar que toda desgraça que sucede ao ser humano aqui na Terra, toda infelicidade cruel, é um resgate kármico, é um resgate que a criatura está passando e pagando pelo mal que fez em alguma outra existência. Por isso é que João Batista veio e, ao vir, porque tinha a missão de batizar Jesus, sem o qual batismo Deus Pai não entraria no corpo do Filho, como entrou nas águas do Rio Jordão. Ficam então expressos esses apontamentos. E eu gostaria que os amigos que quisessem dialogar comigo mandassem suas referências no meu e-mail para que eu pudesse respondê-los aqui pela mesma via. Eu sei que são pensamentos divorciados, muitas vezes, das nossas crenças religiosas de cada um. Mas ficam aqui os meus protestos pelas explicações que poderemos dar sobre esse tema de hoje. Muito obrigado.